Olá, turma do oitavo ano, aqui é o professor Joseph, né? Vamos aqui para mais uma correção, dessa vez do capítulo 11, né? Capítulo sobre eletricidade. Então vamos lá. Nessa primeira questão, né, fala o seguinte: um corpo possui 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons e 3,5 vezes 10 prótons, né? Ele pergunta o quê? Quanto a carga elétrica desse corpo? Determine. Então, essa carga elétrica ela vai ser no sinal positivo ou um sinal negativo. Eu falei aqui que ele tem 4 vezes 10 e aqui eu tenho 3,5. Eu sei que minha carga dos elétrons é sempre negativa e os meus prótons são sempre positivos, né? Então aí a nossa resposta aí temos como um sinal negativo, já que temos bem mais elétrons do que prótons, tranquilo? Calcule a intensidade, né, da eletricidade aqui que está rolando aqui nesses corpos aqui, né? Então, aqui pelo nosso cálculo, né, temos aqui qual a fórmula que utiliza? Quantidade de carga igual a número, não é, de elétrons no corpo, né, que o corpo possui, e a sua carga elementar. Ele fala que o corpo ele possui 4 elétrons e 3,5 prótons. Mas eu tenho aqui, ó, os meus números de nêutrons. Como é que eu vou conseguir calcular essa quantidade de nêutrons aqui, né? Então, se eu pegar aqui, ó, eu sei que próton é igual a nêutrons mais elétrons, beleza? Se eu inverter isso aqui, vai ficar N é igual a P prótons menos elétrons, beleza? De onde sai esse 0,5 aqui? Justamente daqui. Se a gente pegar aqui, ó, número de nêutrons é igual com a quantidade de prótons, 3,5. Com a quantidade de elétrons, 4. Beleza? Eu diminuindo isso aqui, vai dar igual a minha quantidade de nêutron é igual a 0,5. Beleza? Então aqui minha quantidade de nêutron é 0,5. Tranquilo, né? Então vamos lá. Substituindo aqui então, né? Nós temos, como eu tenho aqui, né? Essas potenciação aqui, potenciação não, esse número elevado aqui em cima, eu tenho igual a esse, né? Então se repete e continua mantendo ele, tranquilo? Regra de matemática aqui. Então vamos lá, eu tenho 0,5 vezes 10 a 20, né? Vezes 1,6, que é a minha carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu pegar 1,6 e multiplicar por 0,5, vai dar 0,8. Se eu pegar 20 aqui em cima e dividir ou diminuir por 19, eu tenho, no caso aqui, 0,8 elevado a 1. No caso aqui, né, eu tirei aqui a vírgula e coloquei apenas 8. Né? No caso, 0,8 vezes 10 é igual a 8. Então, minha resposta aí, no caso, é 8 côlogo. Tranquilo? Próxima questão. Quantos elétrons em excesso tem um corpo eletrizado com uma carga de menos 16, o quê? Nanocoulombs? Aí vocês vão lá no livro lá e vejam lá qual o valor de nanocoulombs. Eu sei, né? Fui lá e olhei, né? O seguinte, qual a fórmula que eu utilizo? Quantidade de elétrons em excesso. Então, aquele quantidade lá, né, de N, está querendo saber o valor de N elétrons. Então, como minha fórmula aqui é igual a Q igual a N vezes E, eu posso inverter para essa aqui, né? Já que eu estou colocando o meu N, né, como valor, né, aqui a ser buscado, nós temos aí quantidade né, de carga, né, sobre a carga elementar. Então, a quantidade de carga aqui de um nanocoulombs equivale a menos 16 vezes 10 a menos 9, viu? O nanocoulombs, né? E a minha carga elementar aqui, né? A minha carga elementar, né, que é de
1,6 aqui, certo? Minha carga alimentar é de 1,6 vezes 10 a menos 19, tranquilo? Se eu pegar 16 dividido por 10,6, ou por 1,6, eu vou ter o valor de 10, vezes 10 aqui. Se eu pegar esse menos 19 e somar com esse 9 aqui, né, eu vou ter aqui o valor, né, no caso aqui eu tenho menos 9 elevado aqui, né, estou pagando, então fica elevado a 1, né? Então, no caso aqui, ó, elevado a 10, na verdade, eu resolvendo esse valor aqui, né, eu coloco ele mais uma vez aqui sobre ele, então eu fico com 10 elevado a 11. Tranquilo? É porque esse livro aqui, ele já dá a resposta direto, né, aqui, sem explicar o processo do qual ele chegou aqui, né, mas eu quero que você entenda isso. 16 sobre 1,6, eu tenho 10. 10 vezes 10, né, eu tenho aqui menos 9, vai para cima mais 9, né, se eu pegar isso aqui, eu vou ficar com o valor de 10 elevado a 10. No caso aqui, se eu multiplicar esse 10 mais uma vez, no caso eu vou ter aqui 10 elevado a 11 elétrons. Então eu tenho aí, né, essa quantidade de elétrons em excesso aí na minha carga. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Por que, né, quando atritamos dois corpos, eles se eletrizam? Né? Porque os elétrons passam de um corpo para o outro, né? A partir do momento que a gente está colocando um corpo próximo ao outro, né, sempre um tende a igualar ao outro, né, que a gente chama isso de equilíbrio. Tranquilo? Quinta pergunta. Se dois corpos eletrizados com carga Q positivas são aproximados, que tipo de força aparece entre eles? Né? A força de repulsão. Eu estou colocando duas cargas iguais, né? Então, uma vai repelir a outra. Né? Se eu pegar aqui um lado do ímã e colocar do mesmo outro lado do outro ímã, vocês podem tentar colocar ele, mas eles não vão se encaixar. Né? Apenas o negativo e o positivo com o negativo. Né? Tranquilo. Sexta questão. Um fio condutor ele é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Né? Então, já fala aí, ó, que minha corrente é de 10 amperes. Então, eu já tenho aqui isso, né? Calcule a carga, no caso, que passa através de uma secção transversal em um tempo de 1 minuto, né? Eu sei que esse 1 minuto aqui equivale a 60 segundos. Então, aqui a gente tem um tempo, a gente tem I, né? Ele está querendo saber quem é o meu Q aqui, tranquilo? Então, né, eu tenho aí a nossa formulazinha, né, de Q igual a I vezes ΔT. Então aqui, ó, meu I, eu tenho aqui a minha carga de 10 amperes. E o meu tempo de 1 minuto eu transformei em segundos, botei 60 aqui. Então 10 vezes 60 eu tenho uma carga de 600 coulombs. Então essa foi mais tranquila, né? Esse cálculo bem mais rápido. O feixe de elétrons num tubo de televisão percorre uma distância de 0,50 metros. Então eu já tenho o que aqui? Eu tenho uma distância, tranquilo? No espaço evacuado entre o emissor de elétron e a tela do tubo. Se a velocidade do elétron no tubo é de 8 vezes 10 a sétima metros por segundo, então eu tenho aqui uma velocidade. Se a corrente do feixe é de 2 miliamperes, então estou dizendo aqui que meu Izinho aqui é de 2 miliamperes, e que 1 miliampere significa 10 vezes, né, 10 sobre a menos 3, 10 a menos 3. Calcule o número de elétrons que há no feixe em qualquer instante. Né? Como é que a gente consegue calcular, né, esse instante aí? Né? Então, qual é a primeira coisa aqui? Vocês perceberam que ele deu uma velocidade aí e deu um espaço. Se ele está nos dando uma velocidade do espaço aí, né, pelo conhecimento sobre física que você já tem, né, a gente sabe que para achar a velocidade, né, de algo, a gente coloca velocidade sobre o tempo. Ou seja, para a gente conseguir calcular uma velocidade, nada mais é do que você pegar uma distância sobre um tempo.
Ou seja, o tempo que você gasta para percorrer uma distância é a sua velocidade. Tranquilo? Então aqui, ó, se eu tenho V igual a D sobre T, eu posso inverter meus valores aqui. Eu posso trocar essa fórmula aqui para, no caso, não é, eu obter aqui um tempo primeiro, né? A gente primeiro aqui tem que fazer o quê? Já que ele deu uma distância, deu uma velocidade. Vamos descobrir o tempo primeiro aqui. Então, coloco aqui a minha distância de 0,5 metros. Aqui, ó. Minha distância de 0,5 metros sobre a velocidade. Qual é a velocidade? 8 vezes 10 a sétima. Então, eu tenho aí um tempo de 6,25 vezes 10 a nona. Tranquilo? Por que que ficou menos vezes 10 a menos 9? Esse